Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como vocês estão? Eu tô sozinho de novo. O Amate passou um mês enroscado com a Cisco e por isso que ele tá aqui. Mas a gente tá conversando, tudo que a gente faz aqui, a gente tá sempre de comum acordo e pensando em vocês, né? Saudade para falar besteira com ele, para dar risada junto, mas apesar que a gente tá dando risada em outras horas, né? Beside, nós passamos o dia dando risada. Mas então, não importa onde esteja, não importa que hora seja, onde você esteja, o importante é que você está aqui conosco mais uma vez para ver o programa do Red Zone. Esse programa cheio de coisas que muita gente relevam, ignoram, não presta atenção e depois vira uma dor de cabeça danada, né? A verdade é essa, né? É um prazer tê-los vocês mais uma vez aqui conosco. Boa noite a todos que estão chegando. Grande Rodrigão, grande Maicon, Vitão, que bom ver você por aí. Uma notícia boa, né, que a gente tem que falar, porque quando a pessoa é querida, a gente não pode esquecer, né? Então, o nosso querido grande amigo dos Pampas Gaúchos, né, o Henrique Machado, que está sempre com a gente, ele teve um problema de saúde. Graças a Deus está tudo bem. As coisas estão caminhando muito bem, e depois de passar um bom tempo no hospital aí, um perrengue danado, deu tudo certo, e ele está indo para casa eu acho que até amanhã vai, e quem sabe o final de semana está com a família, isso é bom demais, né? Com a esposa, com a filhinha, então força para ele, tenho certeza que todos nós aqui do Red Zone, que ajuda na produção, quem trabalha, quem o conhece, quem já trabalhou com ele, é uma pessoa. O único defeito que ele tem é ser gremista, né? Mas fazer o quê? O povo do Sul não tem muito o que escolher, né, cara? Né? Não tem o que fazer, né? Não tem muito o que escolher, né? Então, mas tudo bem, a gente vai levando e tá tudo certo, beleza? Bom, vamos seguir em frente. E para começar mais esse programa, que é o último do mês de maio, para você ver, né? O mês de maio, cara, a gente já está na metade do ano, cara. Estamos entrando em junho, estamos na metade do ano. É aquela lerdeza até o carnaval, né? Uma enganação pura. Passa o carnaval, é um atropelo assustador. Todo mundo tomando perrengue, susto o tempo todo. E a gente aqui sempre noticiando coisas importantes para serem feitas, aconselhando as pessoas, não só aqui, né? Mas no dia a dia, quem nos encontra por aí, nos nossos respectivos trabalhos, né, com as nossas empresas, com nossos amigos, com quem a gente atende. Então, a gente sempre leva a informação para ajudar as pessoas. Só que tem gente que não quer ser ajudada, né? Então, sinto, né? Mas aqueles que nos seguem, aqueles que abrem os ouvidos para aprender pelo menos um pouquinho, estar mais de bem com a vida, né? Seguimos juntos. Isso que mais importa. Então, para a gente fazer esse último programa de maio, vou soltar aqui para você. Tinha uma pessoa que era para vir com a gente, mas teve um imprevisto na última hora e aí não acabou o curso dele de Python lá, vai ter que fazer depois, mas tá tudo bem. Semana que vem, capaz ele estar com a gente, e aí tá o Amate junto também, tá tudo certo. Beleza? Então, de cara, a gente, para vocês terem uma ideia desse mês de maio, né, principalmente nessa última semana, a frase da semana é o seguinte: enquanto IAs se dividem entre infectar PCs por SEO, né? Vocês sabem o que é SEO? Search Engine, né? Então, beleza. SEO e analisar códigos, tentamos não cair em instaladores falsos ou sites da Copa, torcendo para que o GitHub e o cPanel corrijam as falhas críticas antes que um hacker bata a sua porta fingindo ser de TI, pedindo um emprego, né? E aí poupando os serviços das botnets Glassworm de atacar o código aberto, né? Tudo isso aqui resume o nosso programa de hoje. Inclusive, essa Glassworm, isso é um problema que a gente trouxe no ano passado para vocês, mais de uma vez. Um problema seríssimo que está acontecendo desde o ano passado, e teve um desfecho essa história que vale a pena conversar.
Aquele problema que a gente conversou nos últimos 2 programas do nosso querido BitLocker e nossa Microsoft, ainda continua, tá? A briga tá boa. Assim que a gente tiver mais atualização, a gente traz para vocês. Quando a gente pensa nos eventos que estão para acontecer para cá e para lá, vocês têm que ficar com as antenas ligadas, que nós estamos entrando em junho. E quando nós entramos em junho, né, estão terminando os prazos para você mandar palestras para a DEFCON, e vão abrir as inscrições de um dos eventos mais interessantes que tem no Brasil, patrocinado e promovido pela CERT-BR, patrocinado por algumas outras empresas também, mas é organizado pela CERT-BR, que vai ser o 14º Fórum de CICERTs do Brasil. Isso é um evento maravilhoso, tá? Gigantesco mesmo, pelo o conteúdo, a riqueza de conteúdo que ele oferece, a organização que é feita, né? E é bom vocês ficarem de olho em pé, que a coisa acontece, abre as inscrições, acabam rápido, é que nem B-Sides, a gente dá um toque para vocês quando abrirem aqui, mas vamos ficar espertos que vale muito a pena. Quem nunca foi em um fórum de CICERT da CERT-BR, é um fórum nacional, vale demais a pena, porque a participação, além de empresas privadas, tem muita gente do governo. Então você ouve as versões de muitas coisas que ocorrem através de gente da ABIN, pessoal do Exército, Marinha, Aeronáutica, né, pessoas ligadas ao GSI, ligadas à educação, ligadas às defesas de nosso país. Então assim, muito válido e o conteúdo é riquíssimo. Então é uma coisa bacana para estar alerta. Beleza? Então vamos ficar certo, a gente vai falando aqui para vocês. Então, costuma ter na quarta-feira, né? Normalmente eles fazem segunda, terça e quarta, ou terça, quarta e quinta. No último dia do evento, os 2 primeiros dias são só palestras, e o último dia do evento eles sempre fazem workshop. Né? Eles fazem workshop, vocês estão brincando por causa do exército e tal, não sei o quê, mas assim, eles fazem um workshop e rolam coisas muito legais relacionadas a defesas de perímetro, né, situações de crise. Vale muito a pena conhecer. Às vezes tem alguma empresa falando de algum produto como CIEM, como, né, alguns EDRs, coisas assim, mas o conteúdo é rico demais. Né? Então vale a pena se interessar e saber como funciona, porque não é para se arrepender. Né? Então, vai ter War Room? Sim, às vezes rolam exercícios maravilhosos que vale a pena participar. Bom, vamos dar continuidade ao que a gente está fazendo aqui, né? E vamos falar dessa semana que todas as notícias que começaram a aparecer, principalmente nesse mês do início de maio para cá, não que não acontecia antes. Estou dizendo em relação ao conteúdo dessas notícias. A gente tinha muita notícia de IA que eram rasas, né? Eram situações mais periféricas, não entravam muito em detalhes, não tinham muito conteúdo, porém isso está mudando. Isso prova o quê? Que realmente as empresas entraram na loucura, na corrida pela sua inteligência artificial, e as próprias empresas que ofertam LLMs e outros serviços relacionados à inteligência artificial tiveram um salto evolutivo muito grande, muito grande. Então, tem muita coisa acontecendo relacionada à IA que já começam a participar semana a semana, muito ativo em notícias de situações que ocorrem pelo mundo. Então, a gente está de olho nisso, e inclusive a primeira notícia é diretamente relacionada a isso. A gente já falou na semana passada que houve uma botnet, né, que estava usando o blockchain da Ethereum para conseguir distribuir seus arquivos maliciosos por botnet, né, que o sigilo é o que mais impera dentro de um blockchain. E isso era muito utilizado em IA. E agora eles criaram, né, um malware de mineração, tá?
com GPUs. Então, para pensar. No momento que eu faço um malware voltado para mineração, utilizando GPUs, né? E aí eles se espalham justamente por esses search engines, né? De forma maliciosa. E aí vem o pulo do gato. Eles estão se distribuindo pelos chats de IA. Então, o que acontece? Essa campanha de cryptojacking que está acontecendo, ela ataca esses PCs potentes, né, relacionados sempre a grande potência, como as GPUs, em cima do Search Engine. Então, olha como está mudando as coisas. As pessoas criando malwares totalmente voltado para usufruir da grande capacidade, né, do lado de cripto, cara, de blockchain. Isso é um salto, cara. Vocês, assim, tem muita gente falando de computação quântica e estão pulando esse pedaço que é a nossa realidade atual, que são as GPUs, né? E aí você vê assim, os caras, de acordo com as recomendações do chatbot, eles se instalam através disso, disfarçado de software legítimo, cara. Então, a gente não está mais brincando de fazer malware, de fazer ransomware. A evolução foi muito grande nesses últimos meses, mas muito grande mesmo, né? Os atores maliciosos, eles estão visando o sistema de computadores de alto desempenho e a campanha contínua, né, e uma operação coordenada por esses search engines. Olha que coisa louca. A invasão ocorre por páginas de download. Vocês lembram da Glize.com? A Glize.com, ela foi banida pela Google, teve um monte de coisa no passado recente, e está pintando de novo, cara. Então, todos esses sites que o pessoal vai buscar informações e sabe que tem coisa voltada para ações, às vezes de defesa, né? Outras vezes totalmente voltada para o lado errado da coisa, mas a Glize.com é um que está ativo de novo, funcionando, inclusive distribuindo essas coisas infectadas, né, com esse novo malware aí. E aí olha que coisa engraçada, né? Olha os arquivos que eles estão usando, sistemas de Crystal Disk Info, HW Monitor, Display Driver Installer, Furmark, K-Lite Code Pack. Olha, K-Lite Code Pack, tem muita gente pelo mundo que utiliza, cara. Mas muita gente. Então, distribuindo versões infectadas. Então, olha que perrengue que a gente fica. Vai querer buscar alguma coisa pensando que é legítimo e toma um rodo desse. E o PDF Gear, né, que também é muito utilizado. No Brasil, não vejo muita gente falar, mas fora do Brasil, ele é muito utilizado. Tudo bom, Gustavo? Então, assim, essa invasão que está sendo através dessas páginas maliciosas e com esses arquivos, o sistema infectou, ele já começa a tentar acesso persistente, né, disfarçando como se fosse uma ferramenta legítima, e até que consegue. A verdade é essa, até que consegue. E aí qualquer coisa que você tenta baixar depois, ele sempre dá um jeito de se aprimorar. Então você faz um download de um plugin, de um outro executável, de algum dado que você está procurando pela internet, ele aproveita aquela informação de download e disfarça outros downloads para esses itens maliciosos. Então é super inteligente, né? O que tem para se defender? Nada. No momento, nada, né? Estão tentando compreender como isso funciona. Do mesmo jeito que estavam aqueles blocos na Ethereum da semana passada, da botnet, agora estão tentando entender como que eles estão fazendo distribuição em cima dessas GPUs pelos search engines. Então, assim, são coisas que chamam a nossa atenção. E vai ter outras aqui que eu vou falar relacionadas a IA, que vocês vão ficar, assim, pelo menos com a pulga atrás da orelha. Então, vamos começar a ter um pouco de cuidado onde buscamos informações, onde pegamos coisas para serem baixadas das suas máquinas, porque está além da normalidade, mas muito além da normalidade. O negócio está feio mesmo. O GitHub, para vocês terem ideia, a gente falou várias vezes e vamos falar dele hoje de novo, né? Então, assim, a gente tem que estar
com muito pé atrás com o que vai fazer, tá ok? Bom, a partir de semana que vem, eu acho que esse último final de semana que ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro, né? Libertadores, acho que o último jogo é hoje, inclusive o Palmeiras joga hoje, acho que a última rodada da Libertadores é no dia de hoje. Aí, e Sul-Americana também. Então acaba. E os olhos vão estar todos voltados para a Copa do Mundo. Essa Copa do Mundo é a maior de todas as Copas, porque aumentaram o número de times e vão fazer em 3 países diferentes: México, Estados Unidos e Canadá. Então, o que eles estão pensando com isso? Você vendendo para 3 países, eles acreditam que são mais de 150 milhões de ingressos que vão ser comercializados. Porque você para pensar, é um monte de jogo a mais. Os estádios, por exemplo, o Estádio Azteca do México, cabe, sei lá, 150, 200 mil pessoas. Fácil, né? Então, a quantidade de ingressos comercializados para essa Copa é muito maior. É muito maior. E aí vem a treta, né? Eles criaram uma turma chinesa. Né? Eles criaram o Ghost Stadium. Esse Ghost Stadium é um kit, vamos falar assim, é um kit, que ataca fãs da Copa do Mundo e tem mais de 300 domínios falsos totalmente voltados para fazer venda de ingressos que não existem, né? Que não vai servir para coisa nenhuma, a não ser arrecadar dinheiro. Arrecadar dinheiro da população pelo mundo. E na hora que o cara chegar lá na porta do estádio, ele não vai conseguir entrar, velho. Então, para você, são 300 domínios falsos, cara. 300 domínios falsos. Cara, se você parar para pensar, são bilhões de dólares em jogo. E essa campanha foi tão bem executada que, se você analisar o kit que eles estão distribuindo, tem mais de 50 maneiras diferentes de você utilizá-lo. Então, olha como o nível de sem-vergonhice cresceu no mundo, cara. Agora já estavam vendendo Ransom as a Service, os caras fazendo Phishing as a Service. Agora eu vendo kit, né? Que você pode criar um site, ele inclusive te aluga um domínio para você fazer venda de ingresso falso, cara. Então é tudo pronto, você só põe lá, paga o percentual para os caras e fica o resto para você. Olha que a gente vai chegar, bicho. Né? E assim, uma semana da Copa, né? Tem mais de 2.513 pares de credenciais de contas da FIFA que eles já são, assim, para pensar, 2.513 pares de credenciais de contas da FIFA que já foram burlados, né? Já foram burlados e estão circulando na Dark Web. E estão vendendo, assim, de 5 dólares a 50 dólares no par. Então, cara, descambou. Além dos ingressos, os caras estão vendendo credencial, cara. Porque vai ter tanta gente, não, eu vou trabalhar de gandula, né? Eu sou, como é que eles falam, aqueles caras que trabalham e não ganham nada? Tem um nome isso daí, esqueci o nome que é. Depois vocês lembram, aí vocês escrevem que eu esqueci o nome. Aquele cara que fala, ele fala, eu quero ir, ele ganha um lanche, uma lata de Coca-Cola e fica lá o dia inteiro com a mãozinha para trás, olhando no estádio e o jogo rolando, né? Cara, os caras estão conseguindo. Voluntário, obrigado, Adriano, obrigado. Voluntário. Então, para pensar o nível que chegou isso, gente. Olha o nível que chegou isso. Você agora, às vésperas de uma Copa do Mundo, você tem credencial falsa, você tem ingressos falsos, e vai saber o que mais os caras vão aprontar. A gente só está sabendo, por enquanto, que foi distribuído por gangues da China. O autor único, cada hora aparece o nome, então não deu ainda para a gente falar que é esse ou é aquele, mas eles construíram uma grade de domínios, com 300 domínios falsos, e o pessoal, ninguém fala nada. Cadê os nick dos outros países? Não tem o nick BR que cuida daqui? Então, cadê os outros, cara? Como é que os caras... na Olimpíadas, a última Olimpíadas, que foi na França, se eu não estou enganado,
Eu, a Mate, a gente validou algumas coisas que estavam acontecendo de rolo também com ingresso, inclusive Airbnb, situações de hoteleiras que eram falsificadas com reservas falsas. Cara, era um absurdo para a Olimpíada. E aí, o que acontece? Na Olimpíada da França, eles baixaram mais de 230 domínios falsos que fizeram. Agora, para a Copa do Mundo, já chegou a mais de 300, cara. Então, assim, o que vai fazer para se proteger? Né? Aí você fala que tem mais de 2.513 pares de credenciais assim, credenciais já na Dark Web, e ainda todos esses sites para vender ingresso. Olha o prejuízo que isso vai virar. Não quero nem ver, cara. E depois o pessoal não conta, né? Eles abafam, não contam o que vai ser. Mas isso me chamou muita atenção e eu trouxe para vocês. E essa turma, assim, quem quiser pesquisar depois, é o Ghost Stadium. Tá? O Estádio Fantasma. Vai vendo o que os caras estão aprontando. Bom, o que mais? Olha outra. Hackers estão utilizando instaladores falsos do ChatGPT e do Cloud, né? Que está febre do Cloud, né? E do Cloud, para instalar um novo backdoor que está atormentando o povo, chamado de DINDOR. Né? Esse DINDOR está principalmente voltado para criadores de conteúdo e gamers, né? Que ficam jogando online e tal. Ele se disfarça como uma coisa popular, né? Então, o que é essa coisa popular? Essas coisas, principalmente ChatGPT e Cloud. Mas também tem do Ableton Live, do Autotune, do Concact, né? Concact, e outros aí. Então, todo mundo acredita que é um instalador válido e pronto, já caiu no golpe do capeta, né? Já está com a máquina ferrada. E detalhe, eles estão utilizando a inteligência artificial para avaliar YouTubers e Instagram, que tem grande difusão, ou seja, pega os influencers que tem um monte de seguidor e tal, eles estão usando maneiras de utilizar, inserir, né, os links como propaganda, porque esses caras são monetizados, correto? Então, eles estão inserindo propaganda nesses youtubers que têm muito acesso, no pessoal de Instagram que tem muito acesso, e falando de coisas práticas reais. Instale o seu ChatGPT, utilize inteligência artificial, agora desenvolva sistemas com cloud, você tem acesso a isso. E o povo vai, clica, baixa e se ferra, porque ele está buscando de um lugar sem validar. Né? Então, percebe como as coisas mudaram? Né? Já acumulam mais de 50 mil visualizações, né? Já chegou a 37 mil reclamações. Então, é pouco ainda? Cara, para mim 50 mil é coisa pra caramba. Põe na fila assim, você vai ver. É tipo tigrinho, é isso aí mesmo, Gustavo, tigrinho, velho. Fica ali pipocando na sua cabeça, uma hora você vai, mete o dedão para ver qual é, e você quebra a cara. E a sacada, os malware que estão instalando, são todos para ou roubar dado ou para espionagem. Espionagem é através de microfone, câmera, localização, esse tipo de coisa. Né? Ou seja, você está se expondo. Você está votando na reta. A verdade é essa. Né? E a grande sacada aqui, né, que eu achei desse negócio, é eles utilizaram a própria IA para ver quais são os top trends do que está acontecendo, apesar que não precisaria da IA, né? A gente busca para o top trend, se quiser, no próprio Google, vai mostrar. Só que eles usam IA para ser mais rápido. Eles encontram e forçam a inserção de propagandas que direcionam para downloaders que já estão infectados. Né? Então, a gente está tendo uma virada de página. Não que já não existia isso, tá? Não que já não existia isso. Mas a gente está tendo uma virada de página em termos de paradigma de como as pessoas estão fazendo as coisas muito mais bem pensadas, muito mais arquitetadas e gerando problemas absurdos. E para vocês terem uma ideia como esses problemas estão assim absurdos, tem uma notícia que saiu hoje, um alerta do FBI,
que está dizendo que existem, principalmente nos Estados Unidos, mas isso é no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, hackers disfarçados de candidatos atrás de vagas cresceu absurdamente. Cresceu absurdamente, principalmente nos Estados Unidos. Para quê? O cara se passa por um funcionário de TI, interessado a trabalhar em grupos de C-Cert, Red Team, Blue Team, e lá dentro eles são totalmente orientados para fazerem a exfiltração de dados ou instalar malwares persistentes dentro dos ambientes. Detalhe, eles estão ganhando e muito bem para isso. Vocês viram que recentemente, assim, o ano passado teve o ano inteiro, mas assim, cresceu absurdamente a quantidade de convites e coisas colocadas no ar como se fosse anônimos, todo mundo que trabalha para o lado errado da força, fazendo convocação e contratando pessoas que trabalham em multinacionais. Todo mundo achava que era brincadeira. Pô, os caras estão muito cara de pau, que é isso, que é aquilo. Cara, isso está rolando. Os caras estão contratando pessoas, estão aliciando pessoas, orientando essas pessoas e pagando-as para fazer esse tipo de trabalho. Então, virou uma indústria mais do que vocês possam imaginar, né? O grupo chama Silent Ransom Group, SRG. Né? Eles estão principalmente atacando pelo mundo escritórios de advocacia, cara. Ou seja, eles querem saber os caras que têm acesso a contratos, têm acesso a situações de empresa que estão em juízo, porque eles vão no calcanhar de Aquiles de cada empresa. Né? Então, o foco dos caras são agências de advogado. Os caras aparecem lá, não, vamos melhorar, vamos... Os caras estão assim, né? Quero usar IA. E ele vai fazendo as merdas. Né? Ele começa com uma ligação telefônica, depois tem e-mails de phishing e tudo automatizado, tá? Com centrais de distribuição de currículos que vocês nem imaginam. Aí o cara que está trabalhando para eles recebe a informação que deve ir para tal lugar, que vai ter uma entrevista, ele vai, faz de tudo, os caras vão fazer um background desse cara absurdo, as empresas vão cair no conto de vigário, vão contratar a pessoa e a partir daí eles orientam o que é para ser feito dentro das empresas. Olha isso, né? Eles roubam dados, extorquem as vítimas, né? Começando com os e-mails, com as coisas depois que já estão lá dentro, e sempre forçando do lado pesado, né? Que eu estou vendendo, vou te colocar em crise, eu vou fazer você perder tal cliente, vou fazer isso, aquilo. Detalhe, FBI não tem ideia de quem prender. Não tem uma pista sequer ainda divulgada de para que lado estão indo isso daí e como cercar, né, fechar o cerco em cima desse povo. Por que assusta? Porque se o FBI está falando que esse número cresceu absurdamente nos Estados Unidos e em contato com a Interpol em outros países também, por que estão fazendo isso de uma hora para outra, buscando advogados? Então, assim, você sabe que quando tem fumaça, tem fogo. Então, aqui é o começo da história. Vamos saber para onde vai isso aqui muito em breve. É para assustar? Bom, se você não tem uma empresa de advocacia, escritório de advocacia, toca o barco. Mas se você tem algum amigo que trabalha com isso, eles deveriam estar um pouco mais espertos. Principalmente, né? Principalmente que a gente sabe muito bem como que é esse povo de RH, né? O povo de RH é super capacitado, né? Que ele entende muito bem como a gente trabalha, como a gente pensa em risco, como a gente pensa em segurança da informação. Então, por aí que vai. Para vocês terem uma ideia, esses últimos dias, eu conversei com várias empresas e todas estão sofrendo problemas absurdos por causa da Copa do Mundo. Mas não é por causa de ingresso, não é por causa de credencial, de viagem, de hotel, nada disso. Os caras estão tendo problemas absurdos por causa de programas que estão entrando para gerar figurinha, problemas que estão entrando para fazer análise do seu álbum, você cadastra lá o álbum para saber
onde você encontra a figurinha para trocar. Cara, tá um absurdo os golpes que estão em cima das figurinhas. Então, é só para vocês terem uma ideia, as empresas estão fomentando, né, a ideia de, olha, vamos conhecer o time do Red Team. Aí querem fazer figurinha, só que os sites são tudo de baixa qualidade, né? Todos listados como malicioso, com problemas absurdos, e as empresas estão divulgando isso para tudo quanto é lado, cara. Então tem gente assim que está entrando numa barca furada por causa dessas coisas de Copa do Mundo, que vocês nem imaginam, né? Então, se vocês estão nessa também, tomem cuidado, né? Se você tem amigos que são advogados, falam para eles, tomar cuidado. E se vocês têm alguma participação nesses escritórios de advocacia, está dada a dica, beleza? Então, essa foi do FBI. Agora vamos falar da CISA. A CISA também lançou um alerta gigantesco para quem utiliza o cPanel, né? O cPanel, para quem não sabe, é aquele produto que ajuda as pessoas a fazer controles em cima de seus sites. Principalmente se você tem uma página do seu, sei lá, da sua padaria, seu salão de beleza. Então você paga um site para manter lá seus dados, né? E normalmente eles te passam um controle através de um cPanel para facilitar a vida de quem não tem o conhecimento técnico para ir lá dar uma linha de comando, esse tipo de coisa. Então ali é tudo modular, as coisas são mais fáceis de ser implementadas. Ah, eu preciso de um webmail. Então você vai seguindo, é bem intuitivo, né? Você vai seguindo as regras, né? As opções que você tem, você vai conseguir fazer direitinho o seu webmail funcionar, né? Só que em termos de segurança, nem sempre são muito, vamos falar assim, completos, né? Porque, quer queira, quer não, há limitações quando você automatiza demais as coisas, principalmente para você entregar isso na mão de leigo. Pois o Lightspeed cPanel, que é um plugin que está disponível, então o que você faz com esse plugin? Você instala no seu browser, ele facilita o acesso ao seu cPanel, então você vai colocar o seu identificador, a sua senha, então ele vai trabalhar com você direto com o seu navegador. Você tem acesso ao seu ambiente, você consegue configurar mais fácil. Então fala, o meu plugin é muito mais rápido que eu ter que entrar no site, fazer isso, aquilo. Pois é, meu querido. O que está acontecendo? Essa vulnerabilidade no Lightspeed que estão sendo distribuída, ele permite escalonamento de privilégio, né? E não precisa saber muito para utilizar esse escalonamento, não. Existe já que você pode encontrar na internet, e as pessoas estão fazendo o absurdo, né? Roubando dados de outros sites para lá e para cá. Ah, mas espera aí, mas não são sites menores? Cara, o risco aumenta, é tudo em nuvem, cara. Se o cara pode ter uma empresinha de nada, mas tem arrecadação, se o cara gera coisa de Pix, boleto, já era, cara. E tem gente que entra só para estragar a vida dos outros, vocês sabem disso, né? Essa vulnerabilidade, ela está classificada como CWE266, esse escalonamento de privilégio, e lá, se você olhar essa CWE266, vocês vão ver certinho que ela já vem de algum tempo e permite esse escalonamento de privilégio. O que acontece? A CISA está alertando, ela entrou em contato com a cPanel diz que já tem patch para isso. Agora, eu achei estranha essa conversa, por quê? Patch de plugin, normalmente plugin os caras fazem outra versão e tira o plugin no ar, né? Não é um patch. Então, assim, sei lá, fica de olho ali em pé. Se você usa o cPanel, se você conhece quem usa o cPanel, fala para o pessoal dar uma olhada, que tá bichado. É o Lightspeed, chama Lightspeed cPanel, esse plugin. Bom, agora vamos falar do GitHub. GitHub teve problemas recentemente, né? Vários problemas, inclusive. A gente sabe que é uma ferramenta muito boa, mas depende muito de quem está cuidando dela, né? Quem está pilotando ela. Então, existem controles da própria ferramenta. E existem controles que as empresas têm que adotar para colocar esse ambiente disponível e ser utilizado de forma segura. Muita gente foi impactada pelos problemas recentes, aquela pivotagem de token, de aba 4 que estava acontecendo. Então, eles soltaram alguns patches, muita gente reclamou, pois teve patch do patch. Então, agora eles fizeram o seguinte,
lançaram uma versão nova do GitHub Enterprise Server, né? Que eles chamam de GHES, né? GHES, GitHub Enterprise Server, é isso mesmo. A versão é 3.20.3. Então, se você utiliza na sua empresa, se você utiliza pessoalmente para ter seus dados, você tem aplicativo para fazer organização, faculdades, cursinho, né? Seja lá para o que vocês estão usando o GitHub, atualizem, porque essa versão nova ela corrige todo aquele monte de remendo que foi feito nos últimos 3 meses. Então, a gente sabe que teve muita dor de cabeça, a gente sabe que teve muito dado exfiltrado, teve várias declarações falando assim, não foi tanto, o pessoal tinha acesso, mas não era acesso a tudo. Sabe aquelas conversas que a gente está cansado de ouvir e não vai para lugar nenhum. Então, para de querer fazer remendo, pega essa nova versão, está lá disponível no site da GitHub, e atualizem-se, porque chega de patch. Vamos ver se agora, de uma vez por todas, eles resolvem esse problema. E todas as versões anteriores da 3.20, né, que é a 3.22 para trás, eles não garantem mais. Ou seja, eles sabem que os patches não foram suficientes. Demorou, né, para você ir lá, pegar isso daqui, instalar para ter seus appliances corrigidos e você não ter mais dor de cabeça com token e acesso. Fica a dica para todo mundo. Se quiser teimar, sua conta e risco, meu querido. Eu não posso fazer milagre. A gente fala, até que parece que fala com as paredes, né, cara? Então, nossa parte a gente faz. Agora, se o povo vai seguir ou não, é outra história. Agora, voltamos para a nossa IA, cara. Aqui tem uma situação da Claude, né? Que é a Claude, sei lá. Eu sempre falei Claude, né? Se tá certo ou não, sei lá. Tá? Mas a Claude lançou um negócio muito legal, cara. Mas muito legal mesmo. Eu vi funcionando, tá? Vi funcionando, mas eu não vi na minha máquina. Eu vi na máquina de outra pessoa. Então, assim, quem trabalha com desenvolvimento, ou quem é curioso com desenvolvimento, e tem qualquer versão do Cloud instalado, eu sugiro que vocês tentem validar isso, porque tá um negócio muito louco. Tá assim mesmo, cara, tá bem estranho, né? Mas esse daqui é um plugin que eles lançaram, cara. E esse plugin, ele está disponível para todas as versões de assinatura que tem da Cloud. O que eles fizeram? Eles fizeram agora uma análise automática. Olha o que o plugin faz. Ele faz uma análise automática em 3 etapas, né? E corrige qualquer vulnerabilidade durante o desenvolvimento do seu software. Então, assim, vamos lá, vamos ser advogado do diabo. Você tem um plugin que vai avaliando o que você está fazendo e corrigindo. Detalhe, né? Eles falam que o Python e mais não sei quantas linguagens, né, eles são capazes de resolver. Então já começam as histórias esquisitas, todas as linguagens. Né? Então, não sei. Na hora que a gente vê, que eu vou falar para vocês aqui o que eles olham, vocês vão ver que não é bem assim, né? Mas tudo bem. A Anthropic garante, né, que ela subiu assim, para 92% de qualidade de entrega do software acabado. É mais uma coisa que nos deixa com o pé atrás. Então, vamos entender. Esse plugin, como eu falei, ele é grátis e incluso em todos os planos da Cloud. Pois é. O que ele faz? Ele vai mudando o código e melhorando o código on the fly. Você vai desenvolvendo, ele já vai fazendo os acertos. Mas é de tudo? Não, pera lá, não é de tudo. Aí começa as coisas que parecem vendendo panetone, né? Então, assim, eles fazem as análises antes do pull. Né? Então, olha que estranho. E aí vai cortar as revisões manual. Até aí tudo bem, mas vamos entender como essas são as coisas. No momento que ela está instalada, e você está lá fazendo o seu desenvolvimento, ele vai fazer essas 3 etapas de acordo com o seu fluxo de trabalho. A primeira etapa, ele já na hora que você está editando o versionamento de qualquer coisa que você começou a editar. Então, eu peguei minha versão do programa, comecei a editar meu programa. Ele já começa a verificar
aquele módulo que você carregou para ver se tem falha e ele corrige e te avisa que foi corrigido. Então, assim, bom, eu vi ele dar um monte de mensagem e sai pronto o código. Só que, cara, tem que validar o que ele fez. E eu estou vendo que as pessoas não estão validando. Eu não falei nada lá porque eu estava no visitante, então não queria falar muita coisa, mas é aqui que começa a porca a torcer o rabo. Então vamos lá, o que ele faz? Primeira coisa, ele vai procurar por construções que podem ser arriscadas, erros de declarações e bibliotecas que são abusadas. Então ele vai validar tudo isso sozinho. Que você abriu e começou a fazer o código, ele já vai olhar isso. Então, mas eu tô pegando um exemplo que eu estou carregando já um módulo lá, já está pronto o versionamento, puxei, carreguei ele na memória, ele já faz essa análise. Pois é, essa é a primeira parte. O que eles querem fazer? Eles querem acabar com todos os problemas de deserialization, né? Então tem deserialization que está inseguro, ele já corrige. E acaba com todos os padrões possíveis de injeções não esperadas no seu código. Olha que coisa louca. Essa é a primeira camada. E você vai desenvolvendo, ele vai continuando validando o que você está fazendo. A segunda etapa é ativada a partir do momento que você tem a interação do modelo, né? Aí o que ele faz? Ele vai fazer um diff daquela versão com a inicial que você carregou. Ele copiou para onde? Tá da memória que está no disco? Será? Não sei. Mas ele vai fazer um diff e vai ver todos os pontos que foram alterados e se pode gerar um problema futuro. Olha as histórias. Então, eles estão, com isso, eles querem reduzir qualquer problema relacionado à autorização, referência direta e indireta, objetos inseguros, falhas das injeções, falsificação de requisição, tanto do lado do servidor quanto do lado do usuário. E ainda vai validar ações criptográficas, né? Acabando com o perigo de manter códigos hard-coded no seu código. Então, se você está fazendo um teste, você esqueceu alguma coisa lá identada com o usuário, senha, ele vai acabar com isso, vai te avisar, não vai deixar esse produto ir para frente, né? E no final, né, que é a análise mais profunda, quando você parou de fazer suas alterações e vai para o commit, aí o que acontece? Ele começa a validar o que você vai fazer com a sua ferramenta Bash. Aí, nessa etapa, ele analisa todos os arquivos adjacentes, chamadas de banco de dados, sanitizadores que você tem utilizado, caminhos de códigos de outras bibliotecas e vai validar qualquer falso positivo e true positive, né, e verdadeiros, que a sua ferramenta pode gerar ou não de problema. Então, essas 3 etapas garantem que o produto vai chegar a 92% de qualidade. Não sei. Tá? Eu precisaria pegar um produto que eu tenha conhecimento, colocar nisso e fazer os testes para ver se isso realmente acontece, como acontece, quais são os impactos, quais são as coisas externas que ele faz e como ele trata essas bibliotecas e dados, né? Nesse momento que ele vai validar tudo que você fez em relação à base que você iniciou, para onde foi feita essa cópia? Não tem mais dono? Foi para o Papa? Foi para além? Da onde vive os mortos? Então, assim, não é para ficar de pé atrás? Eu ficaria muito de pé atrás. Então, quem tem o cloud, não só como brincadeira, mas trabalha com desenvolvimento, eu sugiro que vocês verifiquem esse novo plugin, né? E eles estão chamando só disso, né? Plugin de revisão, Review Code Plugin. Se é esse nome mesmo, não sei. Tem outra notícia que eu achei que eles estão chamando de Guidance Plugin. Então, aí já começam as coisas estranhas. Uma fala que chama de Review Code Plugin, outro chama de Guidance Plugin. Então, quem tem, por favor, divirtam-se, virem de cabeça para baixo essa coisa aqui e pode mandar mensagem para a gente, podemos falar no próximo programa. Inclusive,
se alguém descobriu uma coisa meio estranha. Mas essa validação em 3 etapas, a cloud garante que seu produto final vai chegar a 92% de qualidade. Cada um que tome sua querida decisão e tenha a sua opinião. Fala, Dalton, agora que eu vi você aí, tudo bom? Então, assim, é mais uma que nos assusta, né? A gente teve aqui, no programa de hoje, tem 4, 5 coisas aqui de 10 notícias, né? Estão tudo falando, envolvendo IA, e de uma maneira muito diferente, tá? Mais incisiva, com situações que ofertam POCs, né? Então, a gente precisa dar uma boa olhada em como essas coisas funcionam, porque eu acho muito estranho, cara, você pegar um código assim, ele vai fazendo acerto e corrigindo. A gente está cansado de ver que a gente pega código que é desenvolvido pela IA, você faz um refresh, e eu já vi situações comigo mesmo, com coisas que eu estava fazendo em Python, que ele se corrigiu, né? Quando eu pedi para revalidar, ele corrigiu situações principalmente relacionadas a acesso à biblioteca e acesso ao banco de dados, né? E corrigiu mesmo. E, então, a cloud já está indo além. Eu não estou pedindo para corrigir, ele já está corrigindo on the fly. Então, é uma coisa que vale a pena para a gente dar uma olhada, ver se realmente isso é verdade, ver quais são as vantagens reais que esse produto está oferecendo, porque nem chegou o mitos para todo mundo botar a mão ainda, né? Então, vamos ver se é que vai chegar. Mas vamos ficar esperto com isso, porque que nem o Vitão falou aqui, né? Que só vendo coisa acontecendo e vai saber para onde que nós vamos, né? Enfim, vale a pena olhar. Cloud, Guidance Plugin ou Review Code Plugin. Vocês veem qual o nome real que está. Eu não assino, então não sei, mas vamos descobrir. Beleza? E para fechar o programa de hoje, a gente vai falar de uma situação que a gente trouxe, como eu falei, no ano passado inteiro, que desde janeiro de 2025 que começou o uso e abuso dessa botnet chamada Glassworm, né, que estava atacando principalmente cadeia de suprimentos. E toda a cadeia de suprimentos que tinha código aberto estava suscetível a falhas e ataques dessa Glassworm. A gente trouxe várias situações de impacto, se não me engano, até a própria Salesforce teve impacto com esse danado aí, e estava todo mundo tentando descobrir de onde vem, de onde não vem, né? A Google foi impactada com ele, e tanto é que agora, quem que desmantelou e descobriu todos os detalhes e fez o takedown, pelo menos do que tinha no ar, né, funcionando dessa Glassworm, foi a CrowdStrike. Então, a CrowdStrike, em parceria com a Google, né, e da Shadow Server também, que é uma outra empresa super conceituada para rastreamento de backbones. Aí. Então, assim, o negócio funcionou a 3 mãos, né? CrowdStrike, a Google e a Shadow Server, e dizem que eliminaram de vez os acessos, né, dos operadores a essa infraestrutura da Glassworm. Se isso assim, matou o problema totalmente, eles garantem que sim, mas a gente vai descobrir muito em breve, né? Porque era muito problema, cara. Isso aqui abalou o mundo inteiro. Desde janeiro começou as primeiras notícias, depois fevereiro já espalhou de vez, no final do ano tinha um monte de gente sendo infectada, e eles garantem que a notícia foi no final da tarde dessa terça-feira para cá, que quem tinha acesso a isso, ou quem tinha alguma coisa infectada com a Glassworm, os operadores desse produto não tinham mais acesso a ela, e todos os sinais, né, todos os traces que eles encontraram com a Google, com a CrowdStrike, eles foram derrubando um a um, e que ela não está mais operativa. Detalhe, né? Quando começou esse trabalho, que eles começaram o trabalho nessa segunda-feira,
eles derrubaram de cara assim 4 servidores dos caras, né? E foi um ataque que eles fizeram de derrubar 4 servidores, foi um ataque multifacetado, de vários locais atacando esses 4 servidores, para eles não ter tempo de rerotearem para outros lugares. Então você vê que foi um trabalho muito bem projetado, né? E foi muito bem arquitetado para que isso pudesse acabar de vez. E detalhe, eles tinham que fazer essa tomada sem impactar outros projetos, outros dados que tinham distribuídos, que poderiam estar sendo impactados pela botnet. Então, imagina, eu acabar com a conexão do negócio, que não dê tempo dela gerar um DOS, um DDoS, ou cair outros servidores pelo mundo, não. Eles foram e pau, foi 100% assim, contra interrupções, super resiliente, com as lentidões que ocorreram, já se resolveram e conseguiram tirar do ar. Esses 3 aí depois continuaram fazendo e derrubando esses nós que eles fizeram dessa botnet, né? Os 3 que eu digo, a Google e a Shadow Service, né? E cortaram todo o acesso deles até a tarde de terça-feira. E não teve chance nenhuma dos atacantes e seus envolvidos expandirem ou refazerem suas rotas para outros servidores. Cara, legal, parabéns à CrowdStrike, né, com o Cyberscoop, que é o time que faz esse tipo de trabalho, né? O Myers, não me engano, que fica na frente, né? Myers, acho que é Adam Myers, Sam Myers, um negócio assim, que é o cara que cuida disso daí, do Cyberscoop. E vamos ver, né? Se tiver alguma notícia, alguma coisa, Fênix que renasce da cinza, que você sabe, né? Tem uns caras que a gente derruba aí e depois ele vem do nada te assombrar novamente. Então a gente vai ficar de olho para ver se isso volta ou se não volta. Mas a notícia que a gente tem até o momento é que de terça-feira para cá está tudo às mil maravilhas e acabaram com a Glassword. Ficar esperto para ver o que acontece. Então, resumindo o que a gente falou hoje, o mais importante aqui, eu acho que quem tem o GitHub atualiza de vez para não ficar dependendo daqueles patches, que essa versão nova, eles garantem que está tudo resolvido. Quem assina a Cloud, testem esse verificador de código, que é importante você fazer, por quê? Porque você precisa entender para onde vai as coisas que você está imputando dentro do ambiente desse. Então, se eles estão fazendo um diff, como é que está sendo feito esse diff? Como é que eles estão trabalhando desse jeito? Vamos entender isso como. Então, quem tem e quem é assinante da Cloud, faça essa validação, porque vai ter uma surpresa ou boa ou ruim. No mais, não baixe informações de qualquer lugar, porque estão utilizando a IA para distribuir links infectados de tudo quanto é produto que vocês imaginam, principalmente produtos relacionados à própria IA. Eu vou pegar o ChatGPT. Então vai lá no site deles, não vai ficar baixando através de link que aparece no seu WhatsApp, que aparece no seu YouTube. O ponto principal aqui é YouTube e Instagram. Se tem no YouTube e tem no Instagram, vai ter no WhatsApp, vai ter no Facebook e vai ter em outros lugares por aí muito em breve, tá? Se já não tem TikTok e todos esses outros aí, então fica esperto, não vai baixar de qualquer lugar, vá na fonte, vá onde sai realmente o produto que te interessa e baixe de fontes seguras. É o mais importante, tá ok? Bom, eu não vou para a Copa, não sei quem vai para a Copa daqui, não sei se alguém daqui vai também, né? E então a gente não precisa se preocupar com esse lado. O resto, fica alerta que os ataques em engenharia social estão muito mais desenvolvidos, muito mais capciosos, enganando as pessoas à torta à direita. Beleza? Bom, esse é o programa de hoje que eu trouxe para vocês. Vamos para a Copa fazer café. É a Copa mais próxima que tem aqui também, cara, que eu não consegui ir mais longe que isso. Tá? Bom, esse é o programa de hoje. Fiquem alerta. O principal aqui, se tem GitHub, atualiza, que esse para mim, o que mais impactou
de todos aqui que há muito tempo estão soltando pet e não resolvia, e agora eles garantem que resolveu. Tá ok? Abraço a todos vocês, beijo no coração, obrigado pela presença mais uma vez, né? Agora eu acredito que na semana que vem o Amate vai voltar para matar a saudade de vocês. Beleza? Obrigado, gente. Até semana que vem, tá? Um grande abraço a todos vocês e valeu demais! Programa Ed Zone.